Fala pessoal, estamos aqui na série Pastor, me explica isso. E hoje nós temos a pergunta enviada por e-mail pela Selma Nonato. E ela busca lá, a dúvida dela é sobre somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. Como assim, né? Isso, obviamente que eu sei que essa dúvida, ela deve vir pelo que as pessoas costumam dizer que todos são filhos de Deus, né? E algumas pessoas do meio cristão, elas usam, pegam como base a parábola do filho pródigo, onde Jesus fala que o pai ele recebe de volta o filho perdido. Mas obviamente que na parábola do filho pródigo ali ele era filho, né? Ele já era um filho, se desviou, foi para o mundo, foi gastar, né, a sua herança. E aí, depois de se perder lá, e enfim, ele sente vontade de voltar para a casa do pai, entende que muito mais do que as riquezas, estar na presença do pai é muito mais importante do que simplesmente a herança em si, né? E essa parábola ela dá uma pregação aí, né, em relação a isso, mas não é o que eu vou falar. Então, mas se a gente for olhar a nível de criação, né, de Deus como criador, a Bíblia ela é muito clara em fazer a diferença entre criação e filho de Deus. Se você for ver lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, quando Jesus fala: "Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura." Toda criatura, né? Ao homem como criação de Deus, como aquele que foi criado por Deus. E no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano, ele fala lá: "A todos quantos o receberam", ou seja, receberam Jesus, "deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." Então, ou seja, sem Jesus, eu sou criatura de Deus. Fui um ser criado, assim como a planta, assim como o mar, assim como eu faço parte da criação de Deus como um todo. Eu sou uma criatura de Deus. Agora, quando eu recebo a Cristo, entendo, né, a obra da graça na minha vida, e me arrependo e passo a andar com Deus e a servir a Deus, a Bíblia me fala que ali, naquele momento onde há essa mudança no coração, eu me torno filho de Deus. Quando eu recebo a Cristo, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um outro texto que a gente pode usar, eu não sei o versículo, não me lembro, não recordo o versículo de fato, mas eu sei que é em Romanos capítulo 8, você pode ler o capítulo inteiro, para você ver lá a parte do raciocínio, né, o contexto. O apóstolo Paulo ele fala lá, né, que toda a criação, olha só a diferença, que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E se você, né, fala lá com dores de parto, né, é porque o homem se sujeitou à criação a um estado de depravação, de corrupção, onde, né, a gente vê hoje aí a poluição de mares e rios, ou tirando da natureza o máximo que se pode, sem dar tempo dela se recompor, enfim. O homem, e aí você vê muito bem ali em Romanos 8 essa separação do homem, né, o homem caído, mal, que submete a criação às piores coisas, e diz que esta mesma criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então você vê claramente uma diferença entre o homem que destrói ali a terra e os filhos de Deus.
né? E a gente pode fazer um traço, né? Uma correlação com o texto de Apocalipse, onde Jesus fala do milênio, né? Onde a terra será restaurada ao seu estado original, onde haverá o reino de Cristo, ao reino do Messias por 1000 anos, e onde ele reinará juntamente com os servos dele, né? Então, ou seja, esses servos, obviamente, serão os filhos de Deus que serão reunidos em Cristo. E no próprio texto de Romanos, mais à frente, fala que nós recebemos um Espírito que testifica em nosso coração a adoção de filhos. Ou seja, então, existe uma diferença muito clara entre criatura e filhos de Deus. Criatura, deixa eu traçar aqui uma parada para que você entenda. Todo filho de Deus, ele é implicitamente uma criatura de Deus. Porque, obviamente, para ser filho, ele antes foi criado e hoje é filho. Mas nem toda criatura é filho de Deus. Então, esse termo que se usa, que todos são filhos de Deus, ele não é verdadeiro, né? Os filhos de Deus são os que recebem Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e seguem a vida vivendo a vontade de Deus. Esse se torna um filho de Deus. Então, espero que você tenha entendido a diferença. E se você tiver alguma dúvida, você pode comentar no vídeo abaixo, né? E espero que eu tenha esclarecido para você isso aí. Até o próximo vídeo. Um abraço, fica na paz.